Talvez ele possa avançar para mim. Você pode? Ou eu não estou conseguindo fazer, ou está desligado, mais provável. Pode ir o próximo. Então, eu tenho algumas imagens, mas particularmente, quer dizer, Geraldo de Barros. Eu acho que aqui há uma questão ligada, né, ao período moderno, que eu acho que para a gente é importante. O Instituto recentemente realizou uma exposição ampla sobre Geraldo de Barros, com curadoria de Luiz Espada, que é a coordenadora de artes visuais do Instituto. Foi feito também um projeto junto com Fabiana de Barros, foi exposto aqui no SESC, em São Paulo, no Rio de Janeiro, antes, na Gávea. E é uma exposição que olha exatamente Geraldo de Barros da fotografia e trabalha exatamente essa questão da produção dele nas duas séries principais, né? Fotoformas, que é a série dos final dos anos 40 e 50, início dos anos 50, e Sobras, que é uma produção dos anos 90. Aqui eu acho que a questão é que o Instituto incorporou toda a série Fotoformas, está em comodato, depositado no Instituto, a série Sobras, e esses conjuntos estão ali para que eles sirvam, para que possam ser preservados e para que possam ser pensados mais num artista, fotógrafo artista, que produziu muito pouco. A série Fotoformas são cerca de 600 negativos. Então, é evidente que aqui é uma questão mais exatamente do cruzamento, né, do campo das artes visuais com a fotografia, numa trajetória muito interessante, né, de um artista, né, ele mesmo antes um artista visual que, né, percorre, atravessa, né, o campo da fotografia e cria questões e lida com questões muito relevantes. Então, esse momento do Geraldo de Barros, ele é muito próximo, né, podia ir passando um pouco os slides, por favor? Ao momento também, são algumas obras dele, eu não vou, né, individualmente comentá-las, mas eu queria só falar um pouco, né, do trabalho do Thomas Farkas, que é absolutamente contemporâneo ao Geraldo, conviveram junto no Fotocine Clube Bandeirante, conviveram junto no MASP, né? E eu acho que, no meu entendimento, o Farkas trabalha com questões e preocupações da mesma maneira, mas trabalhando assim no limite entre abstração e figurativo, né? E o Geraldo, ele está numa outra dimensão, ele está trabalhando a obra em si, né, a obra concreta, nesse sentido, ele está trabalhando, né, quer dizer, questões da visualidade no suporte fotográfico. Essas duas abordagens, né, elas são muito próximas e, ao mesmo tempo, muito distintas. E elas estão muito próximas das questões que estão hoje aqui nas paredes da SP Art Foto, né? E eu acho que essas são considerações do que está no acervo do Instituto, né? Quer dizer, essas são apenas algumas imagens. É claro que, nos dois casos, você tem por trás o acervo, o arquivo, a obra completa desses dois fotógrafos, e, portanto, isso é algo relevante. Enfim, do período moderno também, né, Marcel Gautreau, que é um fotógrafo importante em termos da fotografia da arquitetura moderna no Brasil, né, também é um conjunto aqui presente. Acho que você pode ir passando também. E eu vou aqui um pouco apenas... pode ir passando as imagens para que eu conclua, né, esse conjunto. Eu estou aqui apenas relacionando o aspecto do período moderno no Brasil, que é muito relevante para a gente, porque ele está muito próximo e, ao mesmo tempo, nós aqui no Brasil vivemos um gap, assim, vivemos no sentido, né, quer dizer, nos anos 60, 80, nós nos distanciamos dessa produção por razões históricas, políticas, etc., e nós fizemos essa reconexão, né, nos anos 90, 2000, né? Mas a geração que entrou no campo da fotografia, né, nos anos 70, 60, de um certo modo, não bebeu dessa fonte, né? E que é uma coisa impressionante, porque é um período de alta vitalidade, né? E aí eu estou falando, pode ir passando, falar do Hans Günter Flieg, né, que uma exposição longa, de longa duração, que permaneceu aqui no MAC, né? Pode ir passando, você pode ir passando, não se preocupe, pode ir passando. E, portanto, eu estou querendo apenas pontuar esses aspectos, né? Quer dizer, no período moderno você tem coisas fundamentais e a gente hoje está trabalhando muito isso, né? Então, eu quis um pouco trazer esses autores para exatamente pensar essa questão. Eu acho que, nesse mesmo período, a gente tem a questão da comunicação, né,
que o caso do Zé Medeiros, a série do Candomblé, é emblemática de um trabalho no âmbito do fotojornalismo, mas que tem permanência, que transcende, né, o fotojornalismo, né, e que, de alguma maneira, dialoga também com uma produção um pouco mais recente, que é a produção da Maureen Bicilhat, né? E aí eu estou pegando a série dela, que é a série meio inaugural do trabalho dela, a série Pele Preta, que é quando ela faz a transição da pintura, né, para a fotografia, e faz isso através dessa série, que é um estudo, né, quer dizer, no âmbito da fotografia, da expressão plástica do corpo, da luz, né, e que tem muita ligação com as questões também do país, né, do ponto de vista cultural. E a Maureen está num outro contexto pós-período moderno, né? E assim, né? Enfim, então, acho que é isso. Não, pode parar, pode parar. Era isso, assim, questões que eu queria mostrar um pouquinho de imagem, mas, enfim, a gente está falando de coisas muito amplas, mas eu só queria que vocês entendessem que essas imagens que estão aqui são icônicas desses autores, mas sempre dentro dessa ideia de que, em torno delas, no contexto dessas imagens do Instituto, há o arquivo. E, portanto, o arquivo também contribui para que a gente canonize e descanonize. Ou seja, para que a gente eleja, num determinado momento, através de uma certa interpretação, e o próprio arquivo, um pouco à frente, né, quer dizer, nos mostra que essa interpretação é precária, né? Ela deixa a desejar sobre diversos aspectos, ela, enfim. O que sempre me chamou a atenção na coleção do Instituto, e me chamou a atenção de uma forma favorável, é essa variedade, né? Porque você tem, desde fotógrafos como José Medeiros, que a gente acabou de ver, essa matéria do Candomblé, que foi, inclusive, publicada na Cruzeiro e deu um grande rebuliço, porque não poderia ter sido publicada. Ao mesmo tempo, a gente tem o Flig, que é um fotógrafo de indústria, né? Um fotógrafo absolutamente comercial. O O'Hara, que você não mostrou aqui, mas era um fotógrafo amador. E o Thomas Farkas, que, enfim, é meu amigo querido, quase o meu segundo pai, mas, de alguma forma, também um amador da fotografia, né? E Maureen Bicilhat, e ela dentro de um jornalismo, de uma realidade, né? Então, também, essa liberdade de escolha que o museu faz, que o Instituto Moreira Salles faz na escolha de mostrar essa fotografia, né? É uma amplitude, né? Do amador, no bom sentido, né? O'Hara, Thomas Farkas, a indústria do Flig, o cara, como todo alemão, certo, certeiro, né? Aquelas fotos, né? A Maureen e a sua poesia, e o José Medeiros no momento de uma explosão do fotojornalismo, né? Então, temos múltiplas linguagens. De novo, como é feita essa escolha? Olha, eu acho que é um pouco um aprendizado. Quer dizer, na verdade, você vai percebendo que a gente precisa um pouco, né, sempre tentar encontrar, né, quer dizer, certos conceitos que definam, né, certos trabalhos, mas, no fundo, né, eles acabam sendo insuficientes para dar conta. Então, se você pensa, por exemplo, no Haru O'Hara, que é, de fato, a trajetória, né, de um imigrante que vai para a lavoura com a família, que aprende fotografia em Londrina, no seu casamento, né, e que começa a praticar, né, como expressão pessoal, aquilo, né, no âmbito da família, no âmbito do trabalho. Ele tem um período em que ele participa do período moderno, né, no circuito do Fotocine Clube Bandeirante, e produz uma série de fotografias que eu quase botei aqui, depois achei que era em excesso e tirei. Mas elas entram exatamente na mesma frequência, né, dessas imagens que estão aqui do Farkas, do Flig, também de Geraldo, enfim, nesse período um pouco mais de investigação formal da linguagem dos anos 50. E aí, o Haru, na verdade, ele é o mais velho de 6 irmãos, o mais novo, que é aquele que na família, a família, né, dá a oportunidade que ele estude, vai ser, na verdade, um pintor, e vem estudar aqui em São Paulo, junto com a Tomi Otaki, né, e nos anos 50. Né, e o Haru faz uma conexão com o circuito moderno da fotografia, porque o irmão dele é pintor, né.
Então, o problema todo é que aqui o Haru ele não é o lavrador, é coisa muito mais complexa, é uma figura, um artista de alta expressão, é alguém que faz da... Ele, quando a esposa faleceu, entrou e ficou uma semana no laboratório fotográfico e depois saiu com um álbum para cada filho dos retratos que ele fez da esposa, né? Ou seja, para ele, quer dizer, a expressão pela imagem era a expressão pelo que você possa pensar, né, pela letra, pela poesia, é a expressão pessoal de alta elaboração, né? Enfim, o Thomas também